Boa noite para você que está aqui ao vivo conosco. Estamos em mais uma live do NUSP. Hoje é dia 7 de outubro e vamos conversar sobre um tema que é bem delicado para mim, eu vivi esse tema, que é a questão aí da geração sanduíche. Já estamos aqui com a Fernanda Ornelas, que vai estar conosco. Eu já vou te chamar, Fernanda, e a gente dá os recadinhos juntas aqui. Para você que não nos conhece, vou falar sobre o NUSP. O NUSP é Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, que nasceu com essa proposta. Oi, Fê. Nasceu com essa proposta de falar sobre os conhecimentos responsáveis, de uma forma responsável, falar sobre as bases científicas, as bases dos conhecimentos que estão por trás das práticas integrativas. Nós aqui gostamos de cuidar das pessoas e não da doença, né? Então, o NUSP nasceu com essa proposta e vem trilhando esse caminho aqui entre nós, os parceiros, os conselheiros do NUSP, nós somos conselheiros, e também com parceiros. Temos alguns parceiros do NUSP, que são parceiros incríveis, como a doutora Rosângela Arndt, a física Eliane Xavier, o doutor Francisco de Biasi, o doutor Breno Marques, doutor, me ajuda aí, Fê. O mais recente é a doutora Elias. Boa noite. Isso. O doutor Valdemar de Castro Neto, da Beyond, junto com a Thalita Margonari, dos Florais de São Germain. Também, além do Breno, como é que eu me lembro o nome dela? Edna Mara Vasconcelos, né? Também, tanto o doutor Breno quanto a Edna Mara dos Florais de Minas, né? Florais de Minas. E também temos o Henrique Souza, que é terapeuta HQI da Universidade Quântica Informacional, que também é parceiro nosso aqui. Bom, e o NUSP também, além dessas parcerias, sempre com essa intenção de trazer conhecimento, a gente também apoia alguns eventos. Esse ano nós apoiamos a Expo Quântica 2025, que aconteceu lá em Santos, que foi incrível. Inclusive, o nosso apoio foi levar esses nossos parceiros, que, né, palestraram e abrilhantaram também lá o evento. E agora, em outubro, nós estamos apoiando o evento, o primeiro Fórum de Comunicação Não Violenta, que está sendo realizado pela Clínica Psicoself, da Luciana, que também é nossa parceira aqui, né? E aí nós vamos estar lá com a doutora Amanda, palestrando, e acho que você também vai estar lá, né, Fê? Vou estar lá representando o NUSP, representando a Aulist, a Saúde Integral, né? Sobre esse fórum também tão importante, sobre um tema super pertinente aos dias de hoje, né? Comunicação não violenta. Né, ou seja, relacionamento de pais e filhos, né, principalmente porque o evento vai acontecer dentro de um colégio, Colégio Cristo Rei. Então, essa comunicação de educadores, pais, né, super importante. E tem tudo a ver, porque toda essa informação a partir da palavra tem a ver com os adoecimentos. Então, tem tudo a ver com isso também. Mas, então, vamos ao nosso tema. Para quem não me conhece, eu sou Ana Monteiro, eu trabalhei muitos anos com direito, com advocacia, e depois, que vocês vão entender melhor hoje, eu acabei migrando, ampliando, né? Eu não falo mais migrar, mas ampliar, expandir para essa área das terapias, especialmente da terapia que eu chamo de terapia neurobiológica vibracional, que tem uma base forte na física quântica. Então, estamos aqui, duas conselheiras do NUSP, vou deixar você falar sobre você. Obrigada. Boa noite. Primeiramente, boa noite para quem já está presente aí. Silvia, que prazer te rever aqui, hein, Silvia? Quanto tempo, puxa vida. Espero te reencontrar pessoalmente em breve, né? E não só em rede social, né? Beijão para você, viu? Um pessoal muito especial que eu conheci em algum momento aí. Muito obrigada pela tua presença, tá? Então, eu sou Fernanda Ornelas, como a Ana já comentou, eu também sou conselheira do NUSP, e eu sou terapeuta integrativa, terapeuta naturopata, da Aulist, Saúde Integral Complementar, que é o meu espaço terapêutico aqui em São Paulo. Eu atendo presencial e online com as práticas integrativas, né?
com florais, aromaterapia, eu tenho meus próprios protocolos e eu uso as práticas da medicina tradicional chinesa nos meus atendimentos. E o tema de hoje, ele é muito importante porque eu também vivo, né, essa questão da geração sanduíche, né? Acho que alguém talvez já tenha ouvido falar, algumas pessoas acham engraçado, até porque parece um tema, né, um nome engraçado, mas é muito sério, né? É um tema muito importante e que toca o coração de muita gente, talvez, né, quem assistir agora, quem vai assistir depois, mas você, né, que cuida dos filhos ainda em idade adolescente ou jovem, né? E que cuida também de dos pais idosos, muitas vezes eles demandam assistência emocional, muitas vezes financeira, de tempo, né? Então, normalmente a mulher, ela fica exprimida ali no meio, né? Literalmente, porque cadê ela, né? Onde que ela se encontra aí, né? Ela está bem ali no meio e ela se abandona muitas vezes. Então, a gente vai falar sobre isso, por que que ela faz isso, né? Da onde, né? A Ana vai falar também bastante sobre esse tema. E também o que fazer, né? Claro que a gente não tem aqui soluções mágicas, mas com as nossas práticas a gente consegue ajudar muitas mulheres a aliviar esses momentos para que elas tenham mais equilíbrio emocional, físico, né, mental, justamente para lidar com os desafios, né? Então, é isso que a gente vai trazer aqui também. Vamos trazer algumas informações bem importantes, né? Porque esse público é um público muito maior do que a gente imagina. Só uma curiosidade aqui, que eu fiz uma pesquisa, em 2023, tá? Já foi levantado aqui, foram levantados dados aqui, que 60% desse público, né, que presta assistência aos pais e aos filhos, são as mulheres, 60%, é maciço. Mulheres de 40 a 49. 49 anos, né? Então, é o ápice ali, né? É o maior número de pessoas, de mulheres, que estão nesse momento. E aí, né, a gente vai falar aqui desses desafios que essas mulheres enfrentam. Então, é a sobrecarga emocional, sobrecarga mental, física, falta de tempo para si mesma, né? Aí vem o cansaço, vem o desânimo, o sentimento de culpa, não estou fazendo o suficiente, eu preciso fazer mais, né? Não tenho tempo para nada, né? E aí a saúde dessa mulher vai para onde? Né? É isso aí, Ana. Fala um pouquinho. Então, você na verdade, eu estava aqui te ouvindo, Fê, e é um filme que passa na minha cabeça, né? Porque, inclusive, os dados que você trouxe, exatamente, eu quando estava com 40 anos, eu comecei a cuidar da minha mãe, foram 10 anos. Então, com 49 para 50, ela faleceu. Então, e tudo que você falou, então, vem essa necessidade, é o amor, né? A gente vai pelo amor de cuidar, tem uma carga emocional muito grande, né? Você vê a pessoa que cuidou de você a vida inteira, uma fragilidade, entrando numa fragilidade. Na minha história, minha mãe mudou assim, né? Parecia, aí ninguém sabia o que era. Primeiro era Alzheimer, depois era uma outra coisa, demência, e até a gente descobrir, até encontrar, ainda tem tudo isso, né? Até encontrar um profissional que você se encaixe com esse profissional, que trate a questão de uma forma que faça sentido, né? Eu tive essa questão também. São muitas coisas envolvidas. Então, na minha história, eu vou falar dessa história, porque, né, não tem como. Experiência própria. Né? Experiência própria. Então, eu advogava, eu tinha um escritório nessa época, eu morava em João Pessoa. Meu casamento não ia lá muito bem, isso foi mais, olha que coisa, né? Quando você não tem uma estruturação, né? Já não estava muito bem, então ainda veio mais essa questão. Não, acabou de acabar, então eu fiquei sozinha, a minha filha ali, adolescente ainda,
né? Então, eu tive que me desdobrar entre o olhar para minha filha, cuidar da minha mãe, dar conta do escritório. Acabou pesando no escritório. Depois de 5 anos equilibrando esses pratos, né, tentando equilibrar esses pratos, eu tive um burnout, né, porque minha mãe não aceitava cuidadores. Então, teve um período em que ela ficava num local que era tipo uma escola, tipo uma creche de idosos, né, que tinha atividades para ela, só que era caro pra caramba, e o espaço fechou, porque não tinha clientes suficientes para manter, né? Então, depois que esse espaço fechou, ela ficou em casa. Eu saí do escritório, primeiro montei o escritório dentro de casa, depois acabei saindo da sociedade, porque nós tínhamos um acordo na sociedade que eu tinha lá na Paraíba, com as minhas sócias, com as minhas sócias. Eu era muito de escrever, né? Então, sempre gostei de escrever, sempre gostei de estudar, de escrever. Então, só que eu não tinha mais tempo, não tinha mais cabeça para fazer isso, não conseguia mais. Eu também tinha uma empresa de prestação de serviço para construção civil, que eu era sócia administradora, então eu tinha que lidar com a questão administrativa da empresa. E para equilibrar isso tudo, para tentar dar conta de tudo isso, eu comecei a dormir cada vez menos. Então, depois de 5 anos, eu tive burnout, né? Eu tive apagões. Eu tinha um programa na televisão que chamava Café com Direito. Então, assim, olha quanta coisa eu fui tendo que me liberar de algumas questões de trabalho para tentar dar conta, e mesmo assim chegou um ponto em que ficou muito pesado mesmo. E tem muitas nuances, Fê, porque assim, ó, tem o peso de você querer dar conta de tudo, você quer continuar sendo a profissional que você sempre foi, ou a profissional que você está querendo ser, almejando melhorar, porque a gente está sempre querendo melhorar e ser melhor do que está hoje. E aí você não consegue, porque não tem tempo para isso, né? E aí você acaba não conseguindo nem ser a profissional que você gostaria, nem ser a mãe dos seus filhos que você gostaria. E nem dá conta, porque você não tem como dar conta dos pais, porque aí você acaba se transformando em mãe da sua mãe ou mãe do seu pai. E isso a gente sabe dentro da questão sistêmica, das leis sistêmicas, das leis biológicas, que você, quando você sai do seu papel de filho para estar no papel de mãe da sua mãe, você bagunça ele. Esse equilíbrio informacional, essa frequência nacional, ela sai do equilíbrio, né? Então, olha, é um caos. Cria uma bagunça total. A mulher se esquece, né? Não, isso aí, eu nem falei de mim nessa história toda. Eu não tinha mais tempo para me cuidar, eu não tinha mais tempo para trabalhar, eu não tinha mais tempo para nada. Exato. E mesmo assim, não dá conta de fazer do jeito que seria que eu gostava. Exatamente. E tudo isso com aquela carga, né, Ana, de questões que a gente traz no nosso inconsciente, né? Que a gente, muitas vezes, as mulheres, entre aspas, elas aceitam de uma forma até conformista, muitas têm dificuldade até para enxergar e se sentem culpadas até de falar sobre o assunto, porque é aquela questão cultural, né? Ah, mas eu tenho, né? Ok, né? Nós temos realmente o dever de, né? Não podemos abandonar nossos pais, e tudo mais. Mas vem aquilo lá internamente que a mulher está sobrecarregada e ela se sente ainda culpada por se sentir culpada, né? É uma coisa muito complexa, né? Sim, a culpa vem de várias formas, sabe? E eu estou falando isso hoje, gente, de um lugar. Minha mãe faleceu tem 6 anos. Então, são 6 anos que eu, né, saí dessa vivência. Então, já tenha uma experiência, tem muita gente que está vivendo como você, né, Fê? Que você está hoje vivendo isso. Então, assim, você tem a culpa de não. Hoje eu percebo coisas que eu não percebia lá. Por exemplo, eu me voltei para cuidar da minha mãe,
Por eu ter tido burnout e ter tido a orientação médica de que eu tinha que dar um tempo, porque pisar no freio, e aí o que, que aconteceu? Eu achei que não, imagina, eu sempre dei conta de tudo, né? Então eu continuei até que na profissão da advocacia eu perdi um prazo, e isso para mim, isso foi o fim da picada. Eu perdi um prazo, né? Porque o advogado trabalha com prazo. Então, como eu nem me lembrava, então, assim, começou a dar um apagão mesmo na mente, né? Eu simplesmente esqueci completamente da história, é um apagão. Eu comecei a esquecer o nome das pessoas. Então, eu tinha um programa de televisão, né? Café com Direito, era eu e a minha sócia, a Sheila. Sheila, como é mesmo o nome do nosso entrevistado? É uma coisa absurda. É um cansaço mental, né? Completamente. É um colapso. É um colapso. Né? E hoje eu percebo, Fernanda, que, por exemplo, eu olhando para trás, eu vejo que eu deixei de dar a atenção que eu devia ter dado para minha filha. Por conta de estar o tempo todo, né? Aquela demanda da minha mãe, que a minha mãe, por ela, eu sentava do lado dela e não saía do lado dela e não fazia mais nada, era ela o tempo inteiro. Da hora que acordava, eu ia dormir. Né? E hoje eu percebo que eu deixei a desejar no olhar para minha filha. Né? Então, aí você tem a culpa disso também. Exatamente. Né? Então, são vários sentimentos que a gente precisa trabalhar. Antes da gente trabalhar isso, melhor, porque isso vai acumulando. Sim. Vai acumulando você. Tanto que quando a minha mãe faleceu, eu fiquei perdida. Eu, na verdade, achei que eu ia morrer junto com ela. Que ela ia viver bastante, que ela ia ficar mais bem velhinha, que eu também não ia estar bem velha. E que, entendeu? Olha só o pensamento. Eu achei, eu não pensava mais em mim. Sim, exato. E é eu isso. não me tocava disso, eu nem percebia disso. A vida era cuidar dela, né, cuidar da filha, cuidar da mãe, cuidar da casa, porque aí eu me afastei por conta do burnout, da atividade jurídica. Fiquei só era para cuidar dela e de mim, só que acabou que eu cuidei só dela. Exato. E é isso que acontece com grande parte das mulheres, né? Elas se abandonam, né? E muitas continuam no corporativo, que é mais tenso também, porque, claro, a tua parte você trabalhava de casa, mas muitas pessoas não conseguem, né? Muitas mulheres estão dentro das empresas, elas têm que dar conta do trabalho, cumprir metas, participar de reuniões, né? Filhos ainda que demandam, adolescentes, pagar a faculdade, tem a questão financeira, né? E o suporte para os pais, né? Então, por isso que a gente tem visto hoje um número enorme de mulheres adoecendo mentalmente, fisicamente, porque, claro, né? O emocional vai chegar no corpo, né? E isso é um fato real nosso, né? Então, e aí você tem a mulher se abandonando, a autoestima dela está lá embaixo, né? Ela não se vê capaz, ela acha que ela não vai conseguir sair dessa situação, e aí ela precisa realmente de ajuda, né, Ana? O que leva, né? Também nesse processo da crença, né, das crenças que a mulher tem todo aquele papel que tem, né? A gente vai várias coisas. Depois que ela faleceu, que eu fui aprofundar ainda mais, eu já comecei a mudar, né? Hoje eu percebo mais, né? A gente percebe mais depois. Sim. Durante o tempo em que eu cuidei da minha mãe, quando eu ainda estava trabalhando, eu assumi, inclusive, a diretoria jurídica da Associação Brasileira de Alzheimer, Regional Paraíba. Porque eu queria entender o que estava acontecendo com ela. Né? Então, eu fui direcionando já o trabalho para essa área até que eu saí. Mas são muitas questões que estão por trás disso. Né? Então, você tem desde a questão cultural de que é a mulher que cuida, e aí a gente tem esse dado de 60% que são as mulheres. Então, a mulher é feita para cuidar. Né? Então, uma questão cultural, é uma questão até biológica. A mulher é a que cuida, literalmente, tem o filho, a que dá de mamar. Então, tem esse cuidar, né, essa coisa do cuidar que é próprio do sexo feminino mesmo.
Só que aí isso se transborda numa situação que não seria o caso, né? Tem também a pressão da sociedade, e aí a gente tem assim, uma imensidão de questões. Uma delas, que é muito forte, que acontece bastante, é assim, ó, as mulheres que têm essa questão, que acabam cuidando da mãe, dentre os irmãos sempre tem um que fica mais ali, é aquele filho que sentiu que tem uma carência com relação ao cuidado. É como se essa criança interior quisesse mostrar para a mãe como é que se cuida. Olha, que interessante, né? A Adriana Blount está aqui, né? Oi, Adri, boa noite, obrigada pela presença. A questão religiosa também. Também. A menopausa. Menopausa, né? Com certeza, né? Bem-vindas, Adrianas, aqui. Tem a Adriana Hayakawa também. Obrigada, Adriana, pela presença. Sabe outra coisa interessante, Fê? É assim, a gente vê uma certa glorificação. É lindo, né? Isso é abdicando da própria vida para cuidar do outro. Sabe, uma glorificação de uma situação que não tem nada de glorioso, na verdade, porque é muito pesado. E é importante que diga, porque assim, há uma culpa de se dizer isso. Porque parece que quando você diz assim, é pesado cuidar da minha mãe. Cara, é pesado, mas parece que é proibido falar isso. Você tem vergonha, porque a sociedade te cobra, né? E as crenças que você carrega. Como que você está falando um negócio desse? Né? Então, assim, são muitas questões que estão aí envolvidas e que fazem com que seja ainda mais pesado. Quer ver outra coisa? Também é muito, muito pesado dentro dessas situações, a questão financeira. Sim. Porque ou você tem uma situação, você, filho, tem uma situação boa, seus pais nem tanto, e você acaba tendo que tirar da sua família, do seu núcleo, que é, né, seus filhos ali, você poderia estar pagando uma coisa a mais para o seu filho. Então, aí, ok, é óbvio que você não vai deixar seu pai e sua mãe passando necessidade, se precisar, você vai tirar. Mas desorganiza. A questão é que, o fato é que desorganiza o seu núcleo. Né? E quando você não tem? Outra situação, e quando aquela pessoa idosa, aquele pai, aquela mãe, tem uma situação razoável, e aí você tem a família achando que você está ali porque você quer o dinheiro do seu pai e da sua mãe. É bem complexa, né? É bem complexa. Sabe? E aí vem uma pressão, vem uma questão. Parece que você abdicou da sua vida, você está ali o dia inteiro cuidando daquela pessoa, e se você tem alguma questão, se você usufrui de alguma coisa, você está se aproveitando. Exato. Como a Adriana falou aqui também, quando o parceiro, também marido, muitas vezes também se opõe. Então, assim, olha o peso que essa mulher carrega. Eu não falei, o meu relacionamento já não estava bom, acabou de acabar. Exato. Não tira essa parceria do marido. Exato. Então, isso vai gerando um estresse e uma ansiedade enorme, né? Começam a aparecer as dores físicas também, né? E muitas vezes, né, nessa faixa etária, quem está presente aqui, as pessoas se acostumam, muitas vezes, as mulheres se acostumam. Eu tenho 40, 50, é normal. Eu estou assim, tá? Eu estou cansada porque eu cuido dos meus pais. E também já está na idade, agora já está na hora de tomar medicamento, né? Para colesterol, né? E as mulheres normalizam, né? Não dormem. Não durmo porque é menopausa. Minha pressão arterial é alta porque minha família toda. Né? Isso que a gente quer, a gente tem como objetivo também no NUSP, né, nós individualmente nas nossas atividades, mostrar para as pessoas, aqui, especialmente para as mulheres, né, que não é usual, nada disso é usual, né, que sim, é possível lidar, é desafiador, mas não é usual adoecer, né, não é usual adoecer e ter que tomar medicamento para isso e para aquilo, como se fosse alguma coisa assim. Eu vou dizer de outro jeito.
Se a gente tomar a expressão usual como uma coisa que acontece sempre, é usual adoecer. Quando a gente adoece, inevitavelmente, porque é muita carga, é muita pressão, Sim, é muita, é, é muita coisa, gente. Não tem, sabe, não tem como você não adoecer de alguma sim. forma. Né? Adoece as relações, adoece o corpo. Agora, Sim, o que não pode ser usual, o que não é bom a gente. Por isso que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, uhum, é desmistificar isso, é parar de achar que não é nada demais, é dar apoio. Essas pessoas, essas mulheres precisam de apoio, apoio da família. A gente precisa falar sobre isso para que tanto os filhos, quanto os nossos parceiros, quanto a família, o entorno, compreenda mais quando essa mulher está desmotivada, quando ela precisa, a gente precisa de apoio. sim, A gente com precisa de certeza. apoio. Né? A gente precisa de apoio para, por exemplo, uma coisa que é comum a gente viver. Se você sai, se você se dá o luxo de deixar o seu pai ou sua mãe em casa com outra pessoa, ainda que você, aconteceu comigo, você pagava uma pessoa especializada, né, de home angel, tem algumas empresas aí que fazem, Uhum, né, eu não ficava tranquila. Então, se eu sim. estava com ela, eu sentia, poxa, eu não estou bem, eu preciso sair. Mas eu saía, eu não ficava bem, porque eu ficava preocupada. Culpa, né? A Né? culpa, Eu né? não Aí ficava, vem meu a culpa. Deus, se acontecer alguma coisa. Sim, aí vem a culpa, né? Então, e olha, a gente está falando aqui de pais, de filhos, né? Mas eu queria trazer um caso real que eu tive em 2024, né? De uma mulher na faixa de seus 45 anos, né? E no caso dela, bom, ela chegou para mim porque ela vinha de bullying, olha só, de bullying na empresa. Ela foi demitida, porque o chefe dela praticava bullying com ela em vários aspectos, e ela foi reclamar, ela foi fazer uma reclamação na empresa sobre o que estava acontecendo, e ela foi demitida, entendeu? Ela foi demitida e ele ficou, né? Então, assim, Uhum. então ela chegou totalmente estressada, cansada, e ela estava ali, ela é solteira, não tem filhos, porém, ela tem ainda a mãe com princípio de demência, e ela era a filha, assim, a mais dedicada, que automaticamente aqui estava mais próxima da mãe, né? E ela dava suporte, assim, financeiro, pessoal, também para a irmã, que tem um filho na faixa dos seus 10, 11 anos, com paralisia cerebral. Então, olha só, olha que tem outras situações, que não é pai, não é mãe, tem a mãe de um lado, mas ela não era casada, ela não tinha filhos, mas tinha a irmã com o filho, com essas questões desafiadoras todas, né? E ela Olha só. estava realmente à beira de um burnout, com bullying dentro da empresa, né? Então, ela chegou para mim, a gente fez todo o processo, tratamos com florais, com vários processos da medicina tradicional chinesa, barras de axis, que é uma terapia maravilhosa também, é a reorganização energética também, e ela foi conseguindo lidar melhor com a situação, né? Fomos avançando. Mas olha que interessante, né? Então, quer dizer que a mulher, ela é a cuidadora de todo, assim, em várias situações, né? Foi o que você falou, né? Parece que, né, é uma convenção, né? E ela, em nenhum momento, ela pensou em não prestar esse tipo de assistência. Então, mas nós somos mesmo cuidadoras, né? Nós temos uma biologia apropriada para cuidar. A questão Uhum. é o equilíbrio disso no Sim, momento em que já não é mais essa coisa da biologia, porque a nossa biologia ela é para cuidar dos filhos, exato. né? Nós somos mães dos filhos. Quando você passa a ser mãe de mãe, mãe de pai, você bagunçou a A ordem, ordem. a Exatamente. ordem né, da coisa.
Então, isso desequilibra totalmente. Então, falando um pouco sobre a questão dessas informações, por que isso acontece, né? Para além dessa convenção, para além da pressão, para além dessa, até da nossa legislação que nos coloca isso também, nós temos a obrigação legal de cuidar dos nossos pais. Sim. É muito interessante quando a gente vai olhar, como eu falei ainda agora, né? Eu falei um dos casos, por que uma pessoa, às vezes é só uma filha, por exemplo, eu sou filha única, eu tenho mulher, né? Tenho 2 irmãos, então acabou, meu irmão começou a cuidar, né? Depois, antes de eu assumir, na verdade não era ele, era mais a minha cunhada, enfim, não, eu fui da minha mãe. Mas por que isso? Né? Porque tem gente que simplesmente não, né? Então a cunhada cuida, tem sempre um porquê atrás disso. E a gente precisa entender isso. Né? Porque quando a gente olha para essa pessoa, por exemplo, eu conheço um caso, são 3 filhas. Os 2 pais já estão numa situação delicada. A mãe já está com problemas de memória. O pai, apesar de ser até mais velho, mas está com a visão completamente comprometida. E dessas 3 irmãs, a do meio é especial. E quem assume, e quem fica mais à frente de tudo isso é a caçula. Então, olhando para esse caso em específico, o que a gente consegue perceber? Percebe que a caçula ela veio depois dessa filha especial. Essa caçula, ela não teve a atenção total da mãe, porque existia uma pessoa especial que demandava muito. Mais atenção. Demais atenção. Então, percebe que no fundo, quando a gente vai pesquisar essa questão informacional, essa questão da raiz emocional, da raiz mesmo do problema, geralmente você vai encontrar algo que vai fazer um link do porquê que essa pessoa acaba assumindo esse papel. Não é por acaso. Exato. Não é por acaso. Não, nada é por acaso. Nada é por acaso. No universo, nada é por acaso. Nada é por acaso. É interessante a gente começar a olhar também para essas questões. Diversos casos de pessoas que sofreram abusos, né? Na infância, dentro de casa, que a mãe não percebeu. E aí é como se essa mulher depois, sabe, quisesse mostrar, quisesse colocar, fazer o que a mãe não fez, né? De cuidar, fazer invertendo os papéis. Invertendo os papéis, exatamente. Só que aí vem o perigo da inversão dos papéis, como você falou. Total. Quando você vai para as leis da constelação, por exemplo, é uma a ordem, né? Ali você se desorganiza totalmente, a sua vida trava. Nós temos um caminhar para frente. Quando você para a sua vida para cuidar do que para trás, você parou a sua vida. Você não está caminhando a sua vida. Né? Isso trava toda a sua vida. Então, trava a sua vida profissional, trava a sua vida afetiva. E tudo tem essas consequências em todas as áreas. Né? E a gente fala muito assim, né? Nós, né, como terapeutas e no NUSP, a gente fala dessa questão da consciência, né? Primeiro trazer isso à tona, né? A gente traz esses temas importantes aqui no NUSP, no nosso dia a dia também, nos nossos atendimentos, e mostrar soluções, né? Eu acho que o primeiro ponto, né? Essas mulheres buscarem ajuda, né? Porque sozinha a carga é pesada, e muitas vezes ela não tem essa ajuda dentro de casa. Muitas vezes ela está realmente sozinha, né? Ela tem essa alta demanda, ela não tem ajuda em casa, no trabalho ela é cobrada, né? Então, a ajuda terapêutica, né? E tem muitas formas, né? Você trabalha... Essa ajuda ela é muito importante até para que você não seja próxima. Exatamente, né? O próprio idoso está nesse lugar que o seu pai hoje está. Exatamente. Conta pra gente da tua experiência na hipnose, nas tuas práticas neurobiológicas, né? Como que você ajuda essas mulheres, daí eu colaboro também,
né, para a gente trazer, porque a gente fala muito das questões, né, mas a gente também precisa trazer luz para essas mulheres, para que elas enxerguem que tem possibilidades além, né, do que infelizmente hoje ainda é muito prática, ansiolíticos, né, muitas dessas mulheres estão medicadas com um ansiolítico, só que esse ansiolítico não vai resolver o problema todo, né. Então, a gente tem que... Nesses casos, Fê, eu sempre, né, tenho um retrovisor nessa questão, você ter um espaço para você. Tem que criar um espaço para você. Sabe o que que não me deixou? Eu acho que eu não enlouqueci nesse período, porque foram 10 anos, gente. 10 anos. 10 anos nessa história, né? Por que eu julgo que eu não enlouqueci, que eu não fiquei pior, né? Por duas questões. Porque tinham duas coisas que... Uma eu não abria mão e outra não tinha como eu abrir mão. O que não tinha como eu abrir mão? Eu tinha um cachorro que eu precisava passear com ele todo dia. Então, esse momento que eu saía com o cachorro era um momento em que eu respirava, que eu, sabe, que eu e um cachorro, era um pastor alemão lindo, então as pessoas que falavam, então era um momento que eu tinha, quando eu parei de trabalhar, era um momento social que eu tinha. De conversar com alguém, sabe, da pessoa vem e fala. Porque isso tem mais isso, você fica isolado. Isolado. Você começa a não ter mais tempo de sair, nem de ir, às vezes, dependendo da situação do seu idoso, você não tem condição de ir nem nas festas de família. Eu tive situação com a minha mãe que eu não consegui ir no casamento da minha prima, do filho da minha prima, porque eu estava bem e eu fiquei com ela. Então você começa a ficar isolado. Então esses momentos que eu andava com o cachorro, e era de manhã e à tarde, ali 15, 20 minutinhos, às vezes menos, mas era um momento que dava uma esparecida. E outra coisa que associada a esse momento do cachorro era pedalar, ou seja, uma atividade física. Encontrar um momento, né, Ana? Encontrar um momento seu. Então, 2 vezes por semana eu tirava ali um tempo para pedalar. E isso, eu julgo que essas duas coisas foi o que me manteve alguma sanidade. Sabe? Então, atividade física, gente. Encontrar um momento dentro, eu sei que é desafiador, eu sei que às vezes você está tão cansado que parece que pensar numa atividade física não dá. Mas a atividade física, ela te dá uma energia a mais. E não pode ser qualquer atividade física. Tem que ser alguma atividade física que te dê prazer. Exato. Eu adoro pedalar. Então, era realmente algo assim que eu voltava com uma energia diferente. Como se eu tivesse recarregado as baterias para continuar. Com certeza, ajudando o corpo a produzir serotonina, aquela dopamina saudável, né? Para a pessoa se sentir. Sim, é fundamental. É uma coisa fundamental. Agora, dentro do que eu faço como terapeuta hoje, a gente pode ajudar essas pessoas com a hipnose, colocando essa pessoa num relaxamento, buscando essas informações lá de trás. Por que ela age assim, né? Por que ela assumiu isso? Porque, gente, dentro da perspectiva do paradigma quântico, a realidade, ela é relacional, nada é por acaso. E a minha realidade, ela tem uma razão de ser. Eu me relaciono com as situações de um jeito só meu, que tem a ver com a minha estrutura, com a minha história, com o que eu compreendi do mundo, com o que eu fui ensinada, com o que eu vivi. Então, buscar essas informações para entender por que eu estou vivendo isso, por que eu estou vivendo isso e dessa forma. Por que eu não consigo tirar um tempo para mim? Quais são as informações que eu estou traduzindo aqui nessa realidade? Né? Que culpas eu trago, que mágoas eu trago, né? Que carências eu trago, que coisas que eu vivi na infância, que ali, pelo menos, naquele momento, eu tenho a atenção da minha mãe. Olha que coisa interessante. Então, imagina, tem pessoas que não tiveram atenção da mãe. Seja porque a mãe trabalhava fora, seja porque
se a gente racionalizar, tem um motivo racional que justifica. Mas não interessa, aquela criança sentiu falta. É inconsciente, né? É inconsciente, né? Exato. Então, às vezes, você, naquele instante, você escolheu até essa situação. Exato. E aí você tem, enfim, a sua mãe inteiramente para você. Exato. Olha aqui. Quanto que né, é incrível isso, né? A gente não tem muitas vezes noção, a gente acha que né, é um acaso, não é aquele filho, né, aquele momento, aquela situação, né? E aí saber lidar com isso. Ajuda a gente a chegar nessas informações. Exato. Exato. Mas fica mais fácil, né? Por isso que esse é o processo da consciência, do autoconhecimento, que tão batida, essa palavra é tão batida hoje, autoconhecimento. Isso é autoconhecimento quando você sabe, né, você tem ferramentas internas para identificar o que está acontecendo com você consegue lidar melhor. Eu acredito nisso, quando você sabe o que está acontecendo, como que você reage a determinadas situações, quais são as suas ferramentas internas, você vai lidar melhor, né? Eu falo que o conhecimento é poder, né? As pessoas falam conhecimento é poder. Autoconhecimento é empoderamento pessoal, gente. Total. É o verdadeiro empoderamento pessoal. Né? Você conhecer como que você funciona, como que essas informações reverberam no seu organismo e reverberam no seu adoecimento, nas suas ações, no seu comportamento, na sua realidade. É exatamente isso que você falou, Fê. Quando você toma consciência disso, porque a maior parte é inconsciente, a gente vai reagindo de forma inconsciente. Quando você identifica os seus gatilhos, exatamente. Né? Você já sabe, opa, isso aqui vai me despertar tal situação, tal sentimento, tal emoção. Então, como que eu lido com isso? Aí deixa de ser frequente quando você já tem instrumentos para lidar com esses gatilhos. Isso é fantástico, é libertador, né, Ana? É libertador, né? Libertador. Você pode estar enfrentando uma situação desafiadora, mas quando você aprende a lidar com você, né, e saber que o problema não é do outro, é teu, e a forma como você encara a situação, né, que o estoicismo fala muito disso, né, os estoicos, eles falam que não existe, e para nós é desafiador, né, não existe nada negativo e positivo, tudo é neutro, é você que coloca o neutro. Por isso que eu falo muito do filtro neurobiológico, é o nosso filtro. É o nosso filtro, exatamente. É o nosso filtro que dá sentido, né, para as questões, que interpreta. É a nossa lente. Se eu colocar o óculos aqui amarelo, eu vou enxergar o mundo através dessas lentes. E a gente literalmente enxerga o mundo através dessas sensações que a gente vai acumulando, que a gente vai aprendendo na vida. Então, a gente pode lidar com isso entendendo essas informações, que é mais a minha praia, né? A questão da informação vibracional, vai na raiz informacional, vibracional, porque a energia, gente, é tudo. Informação é energia. Sim. Energia cria matéria. Essa matéria, isso aqui é vibração, é energia vibracional condensada. Sim. É energia. Então, eu trabalho com essa parte que é mais fundamental, com base na física quântica, que é a informação vibracional que gera tudo isso. E aí nós trabalhamos aqui no Música em Parceria. Então, se eu tenho a informação vibracional, se eu chego nessa raiz informacional, essa é uma pesquisa, é uma investigação que a gente faz. E aí a gente tem as técnicas, tem a hipnose, a física quântica informacional, tem todo um método que eu criei para chegar nisso. A partir de outras técnicas que já existem também nas diversas técnicas, diversas práticas integrativas. Imagina, a gente associa isso com florais, com a questão, com outras técnicas, né, com outros profissionais. A gente vai ajustando o comportamento, o organismo, quando se trata de doença. Exato. E eu trouxe essa visão, Fê, para a questão do direito, não do direito, mas do olhar para a justiça.
E hoje eu não divulgo mais do jeito tradicional, né? Eu me auto-intitulo advogada quântica. E o que diabo é isso, né? É olhar para o valor justiça, e não para a justiça tradicional, poder judiciário, mas eu trabalho essa justiça interior, a partir dessas informações. Uhum. Então, a gente tem tanto a questão da saúde, quanto a questão dos conflitos relacionais. Pois é, os conflitos, né? Sim. E todos nós, né, na verdade, saber conduzir relacionamentos está desde o ponto pessoal, né, no aspecto pessoal, até no aspecto corporativo, né, no aspecto profissional, né, então porque é muito importante aprender a nos relacionar, né, porque é uma chave importante de tudo, né, na vida da gente, né, relacionamento, né. E para trazer, né, o que foi o tema da nossa chamada da live, do amor à culpa, né? Então a gente vai fazer um trabalho inverso, da culpa ao amor, porque é só quando a gente tem um alto amor que a gente consegue se libertar da culpa, do medo. Exatamente, e a partir disso, né, Ana, as mulheres aqui falando desse público aqui, elas estão abertas a fazer transformações, mesmo que sejam pequenas, diárias, né, a incluir o exercício físico, a tomar mais água, a se olhar mais, né, porque ela tem ali um terreno totalmente poluído, né, e aí a gente tem tema demais, né? Porque ela dorme mal, ela não se alimenta, né? Então, querer trabalhar tudo isso sem primeiro, né, limpar o terreno, né? E que quando você está com o teu corpo em harmonia, o teu corpo está limpo, entre aspas, né? Você faz exercício, você toma água, todo o restante que você vai trabalhar vai ter uma ressonância muito maior, né? Do que uma mulher com uma péssima alimentação, ou não bebe água, o corpo está ali, né? A gente vai aplicar práticas e, né, tanto que muitas vezes a mulher tem um intestino que não tem um funcionamento adequado, ela tem depressão, e muitas vezes a depressão vem justamente pelo intestino que está totalmente uma desbiose. É um conjunto informacional. É um conjunto informacional. Então, nós temos pilares de saúde. Então, o nosso organismo precisa de atividade física. A gente precisa se alimentar e precisa se alimentar com coisas saudáveis, com alimento e não com produto alimentício. Exatamente. Tira a embalagem e coloca a casca aí, assim, né? Descasque mais, desembale menos, né? Então, a indústria farmacêutica com a indústria alimentícia é um bolo ali que é melhor você ficar longe disso. Então, e para ficar longe, né, dessa necessidade de remédio, você precisa se exercitar, se alimentar. Tira o açúcar da vida de vocês, pelo amor de Deus. Tira o açúcar. O açúcar não é alimento. O açúcar ele é muito inflamatório. E tudo que vira açúcar, principalmente açúcar refinado, esses aminoácidos, enfim. Então, atividade física, alimentação, e aí a gente vai limpando esse terreno. É igual você vai construir, você vai chegar num lugar onde tem uma casa que está destruída, que está acabada. Você primeiro bota lá abaixo, mudar tudo, sem limpar o terreno. A gente tem um terreno biológico. A gente precisa limpar esse terreno. Limpar esse terreno é desintoxicar, desparasitar e desintoxicar esse terreno. Tudo isso faz parte desse contexto informacional. Né? Desse conjunto informacional que nós somos. Nesse maranhado de informação. Olha, e assim, é viável, é factível, né? As pessoas, tem alguém comentando aqui, né? A Adriana falou que ela dança zumba para resolver. Excelente. Só quando você tira o açúcar que você percebe como que ele altera quem você é. Exatamente. Olha, a Ju tá aqui. A Juliana, outra conselheira aqui do NUSP, a Juliana Blanche.
É isso mesmo, Ju. Melhor tatuadora de São Paulo. Se você quiser fazer uma tatuagem com ela, você tem que fazer, viu? É isso mesmo. A Juliana aqui é tatuadora de primeira. Bem-vinda, Ju. É isso mesmo. Quando tira o açúcar, você percebe quem que você é. É um vício, né? É viciante, É né? um vício. É um vício, gente. Ó, o nosso cérebro, toda a nossa bioquímica, ela se acostuma. E aí quando você come essas coisas que açúcar, esses farinhaços, esses produtos alimentícios, eles são feitos para nos viciar. Como cigarro, é a mesma coisa que cigarro, é a mesma coisa que bebida. E aí você fica com picos de adrenalina, de dopamina, na verdade, que daqui a pouco você quer mais, porque é um pico artificialmente produzido. Sim. Então, o nosso corpo não acompanha esse pico. E aí, quando aquilo baixa e baixa rapidamente, o nosso organismo quer de novo. É um vício. É um processo como a gente vai na academia para criar músculos, né? Para desenvolver músculo. É desafiador? Mas é possível você diminuir fazendo substituições, né? Eu falo muito isso nos meus atendimentos, que eu trabalho com bastante foco na dietoterapia chinesa, que é uma forma de alimentação de acordo com os 5 elementos da natureza, né? E, claro, esses alimentos inflamatórios são os primeiros, e as pessoas têm muita restrição, né? Eu não vivo sem isso. Bom, então você vive para ficar doente, né? Então, já substituindo, né, açúcar, né, as gorduras, né, as farinhas brancas, né, você já está permitindo o seu corpo. Por que a gente está falando tudo isso? Porque não adianta só tratar do emocional, né, se você não trata do seu corpo, porque o seu corpo também está... E vice-versa, exato. Né? Porque a gente pode olhar também, Ju, e eu tenho umas parcerias com nutricionista, porque assim, o alimento, ele também tem uma memória emocional. Sim, com certeza. Então, assim, tirar o açúcar, poxa vida, mas às vezes é justo o açúcar, aquele doce, aquele bolo. Compensador. Por quê? Porque você tem uma memória afetiva daquilo. A vovó fazia, quando você chegava, criança, tinha o doce da vovó, tinha, enfim, né? E é algo que vai te compensar, né? Muitas vezes, né? Mas a partir do momento que você tem essa informação, que isso sai do seu inconsciente, você percebe que, na verdade, quando você está naquela ansiedade para comer um doce, é porque você está ou triste, e aí o doce te traz uma alegria, né? Além das trilhas dopamínicas, você tem uma memória afetiva, então vem uma coisa gostosa quando você come doce, você perceba, né? Então, mas quando você traz isso para a sua consciência, fica mais fácil de evitar. Aí é o que você está falando, você pode, em vez de comer uma coisa açucarada, você pode comer uma fruta que tem frutose, né? Que é uma coisa... E essa consciência também, né, do que vem nesse momento também, é um treino. É um treinamento que a gente faz que o autoconhecimento traz, né? Eu sou um exemplo disso também. Hoje eu consigo identificar por que me dá vontade de comer alguma coisa adocicada, né? Primeiro que a gente tem na medicina tradicional chinesa uma deficiência do elemento terra, baço, pâncreas, né? Porque o baço, ele é a casa do pensamento na medicina chinesa. Então, a pessoa que tem muita atividade cerebral, muitos pensamentos, ela fica exausta muitas vezes de tanto pensar, e aquele elemento terra, ele fica enfraquecido, ele perde nutrição, mas não é com açúcar, é com alimentos voltados para o doce, mas que não é açúcar, são os tubérculos, são as raízes, né? Mas hoje eu percebo, por que eu estou com vontade de comer um bolo ali recheado, né? Por quê? Porque eu estou ansiosa por alguma situação, mas isso foi um processo que eu fui desenvolvendo, né? De tantos anos, porque eu me cuido, né? Com as terapias integrativas, foram anos e anos. Então, às vezes as pessoas pensam assim, puxa, mas eu não consigo identificar. Com o tempo, nesse processo de autoconhecimento, né, de descascar, né, das camadas, você vai começando a enxergar, né, os florais ajudam muito nisso, você vai enxergando
questões que você puxa, olha, eu faço Quando isso, você, isso. isso. Quando você Fica não mais fácil, enxerga, né? quando você não enxerga, gente, é hora de você buscar um profissional. Exatamente. Porque não a gente fala, está falando aqui, mas existem técnicas, existem formas específicas da gente buscar, da gente compreender isso. Existe um raciocínio terapêutico já treinado, né, nos profissionais que é isso que a gente também prima aqui no NUSP, que é sempre trazer profissionais. A gente fala que não façam, se você quer ser terapeuta, seja de verdade, estude, não é um curso de final de semana que você vai se tornar terapeuta, porque é um raciocínio que você vai criando, que você precisa treinar, que você precisa estudar, precisa entender a fundo, porque senão você pode causar mais problema para o seu cliente. Né? Também é uma preocupação muito grande aqui do NUSP. Exato, e você se cuidar também, né? Porque aí que tá. Como que para você indicar indicar para alguém uma receita de um bolo, você precisa fazer primeiro esse bolo para experimentar, para ver se é bom, né? A receita é boa, né? Funciona. Então, né? Essa experiência pessoal que você tem que ter, né? Então, eu falo para as pessoas que estão em formação, e às vezes me perguntam, né? Eu falei, olha, foi um processo meio longo, né? Claro que nem todo mundo precisa demorar aí 30 anos, né? Mas meu processo foram 30 anos, porque eu não queria ser terapeuta no início, mas eu já experimentava tudo o que eu faço hoje, eu já experimentava em mim. Então, cada um no seu ritmo, né? O meu ritmo foi longo, mas eu já tinha resultados, né? Eu fui despertando. Então, hoje, uma pessoa que quer realmente atuar, né? Que quer conhecer mais esse mundo holístico, ela precisa experimentar primeiro na pele. E experimentando também com outros terapeutas. Eu também tenho terapeuta, eu não indico os meus próprios florais para mim mesma. Às vezes eu pego uma ali, mas eu também tenho profissionais que me atendem. Tem a doutora Amanda aqui, que é a nossa conselheira também, que tenho passado em sessão de acupuntura com ela. Porque nós sozinhos não damos conta, como falam os mineiros, né? A gente precisa de ajuda. Sim, né? todos nós precisamos. Já fiz sessão com a Ana também. O fato da gente entender e ter um raciocínio terapêutico, é fácil olhar o outro, porque você está desconectado emocionalmente. Exatamente. Então fica fácil de você encontrar o problema do outro. Né? Nesse raciocínio terapêutico. Mas por que é mais fácil? Porque você não está vivendo, você não está envolvido emocionalmente nas questões daquela pessoa. O olhar fica mais fácil de ver. Quando você está olhando para você mesmo, às vezes você olha, faz o raciocínio, é diferente. A gente tem alguma técnica, mas foge alguma coisa. É diferente, com certeza. É diferente, né? Então, a gente ter humildade, né? Voltando no assunto, né? No tema principal aqui, né? Dessas mulheres, né? Ter realmente essa coragem, né? De olhar para si mesmo e falar, não, chega, basta, eu preciso de ajuda. Não tem vergonha, tem mulheres que têm vergonha, né, Ana? Tem mulheres que têm vergonha de pedir ajuda, porque aí vem a questão da autoestima. Nossa, o que vão pensar de mim? Fernanda, eu tinha. Não era nem vergonha, era uma coisa assim, de querer. Eu sempre fui na família, eu era a Fortaleza. Sabe? Então, assim, a questão de. Eu nem cogitava pedir ajuda, né? Quando o médico me falou que se eu não me cuidasse eu ia ficar pior do que a minha mãe. Pois é. Eu achei um absurdo. Como assim? Sabe uma coisa assim que eu. Sabe? E aí eu fiquei mal. Né? E foi muito engraçado, falando disso, eu me lembrei. Quando esse médico me falou isso, um mês e pouco depois, foi quando eu tive o apagão, foi quando eu disse, putz, ele tinha razão. E sabe uma coisa? Depois, eu tinha uma amiga, ela faleceu, que ela também ficou nessa situação, né, de cuidar da mãe, com filha, o casamento não deu certo, então ela ficou ali exatamente nessa questão, né, no meio desse sanduíche aí.
E eu tive um impacto muito grande quando eu a vi, eu passei um tempo, né? Sem contato, sem vê-la, e aí essa amiga em comum um dia me mandaram um vídeo. Ana, você está sabendo, você faz tempo que você fala que você não está falando com a Márcia, você sabe como ela tá? Quando me mostraram a foto dela, eu caí num choro, eu fiquei arrasada e me veio na mente a frase do médico: se você não se cuidar, você pode ficar pior do que a sua mãe. Essa minha amiga ficou realmente pior do que a mãe dela. Que judiação, né, Ana? Ela teve problemas neurológicos, ela teve Parkinson, sabe por quê? E aí tem toda uma questão por trás, ou essas questões neurológicas. O Parkinson, por exemplo, ele tem a ver com falta de controle. Então, você se sente controlada, você não tem controle da sua própria vida. E é isso que acontece quando a gente está nesse lugar. A gente perde o controle da própria vida, a gente não tem controle mais. Você vive em função do outro, da necessidade do outro. E você não tem... A sociedade também, as pessoas, muitas vezes, elas acabam cobrando, né, e achando, né, usual, normal a situação, né? Tanto que você vê, tantas pessoas falam, eu acho horrível falar isso com uma pessoa, você é uma guerreira. Ai, que peso! Que peso nas costas! Não, eu não sou guerreira, não. Eu não sou guerreira, né? Então, as mulheres têm isso, guerreiras, né? Gente, a gente não merece isso, não, esse peso. Isso é uma construção cultural, né, também. Uma construção cultural, que você quer ser, né? Essa história de querer ser igual aos homens e tal, isso foi uma furada, a gente embarcou nessa, foi uma furada pra gente. Eu embarquei nisso no corporativo, a gente não tinha dessa de você ser, eu faço minhas atividades aqui, eu sou mulher. Quando eu saí de licença maternidade, a primeira, eu achava que não. Como é que é? Gravidez não é doença? Claro que não é, mas você fica diferente, a mulher fica diferente na gravidez. Ela requer atenção, ela requer cuidado, né? Então, não é doença, mas é diferente. Então, eu não posso querer... É uma falta de respeito pra gente. Isso é uma falta de respeito. Não é igual, gente. Não adianta. Não é. A biologia só depois que eu entendi. Antes eu era assim, a durona. Depois que eu falei, o que é isso? Não, isso não é igual, e eu mereço, é um processo totalmente diferente que a sociedade, como um todo, deveria respeitar muito mais. Tudo muda, tudo muda. Tudo muda, né? Só que não teve a experiência, seja lá por um motivo que for, por opção ou por alguma questão outra, né? Que não é mãe, não vai saber, mas muda completamente, muda, a estrutura corporal muda, a estrutura emocional muda. Emocional. É outra fase. Você tem uma pessoa antes de ter filho e uma pessoa... Você fica lenta, você fica mais cansada, né? Parece que a perspectiva muda, você coloca uma lente, assim, as coisas estão diferentes, né? Mas eu mesma achava que não, eu quando eu estiver grávida, nada vai mudar, muda, é só na pele que a gente sente isso, né? Então é isso, a gente precisa resgatar essas pessoas, resgatar, em especial esse assunto. Eu acho que a gente precisa voltar muitas vezes nesse assunto, trazer outras perspectivas, porque a gente tem dentro desse mundo, né, que a gente trouxe hoje aqui, que é o mundo da mulher, que fica invisível ali. Né? Sabe, você tem um vazio. É um vazio que toma conta dessa pessoa. É uma coisa que vai minando a pessoa aos poucos. Você vai perdendo o seu espaço, você vai cuidando da sua mãe, cuidando do filho, você vai se perdendo de si. E como a Adriana que está aqui presente, a Diana Blau falou, e ainda vem a menopausa para brindar essas mulheres. Né? Então, é tudo junto e misturado. Então, Ana, esse tema
a gente precisa continuar, vamos Só a aprofundando. primeira. Aí esse aqui foi o pontapé. Aliás, vamos convidar quem está ao vivo, quem vai assistir depois, o mês de outubro no NUSP, Outubro Rosa. A gente sabe que no NUSP a gente diz que não basta fazer exames, é importante fazer exames, sim, mas não é isso. Não, os exames por si só não vão prevenir doenças. Você tem que se cuidar, como a Ana falou, os pilares, alimentação, exercício, tudo isso, cuidado emocional. Então, Ana, a gente vamos colocar aqui, a gente quer convidar quem está aqui presente, quem vai assistir depois. Nós vamos ter várias lives todas as terças-feiras, algumas às quintas, que a Ana vai comentar aqui, com grandes profissionais também da área da saúde, que vão trazer luz também para esse tema feminino, aqui no mês cor-de-rosa, né? Que tem que ser o ano todo, mas vamos lá. Tema feminino, tema de saúde, essa é quinta, né? Hoje é terça, no dia 9 agora, depois de amanhã, nós vamos estar aqui com o Dr. Francisco Di Biase. Dr. Francisco é um nome, eu fico sempre encantada de falar dele, porque ele é assim, uma sumidade, um cara que ele é neurocirurgião, 26 livros escritos, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, pesquisador da consciência, autor da teoria holoinformacional da consciência. Assim, o cara tem um monte de título, né? Um currículo imenso. E ele vai estar aqui com a gente, ele é um parceiro nosso, ele vai estar aqui quinta-feira. Vai ser um webinar, tá? Vai ser pelo Google Meet. Mas você que está aqui e você que vai assistir essa live antes do próximo evento, pede aqui que entra no grupo do NUSP, nós temos um grupo e por lá a gente envia muitas informações legais para vocês, tá bom? Então, nessa quinta nós temos o Dr. Di Biase, que vai falar sobre neuroplasticidade e epigenética. Semana que vem eu vou conversar com a Amanda, que também é nossa conselheira aqui, doutora, farmacêutica clínica. Nós vamos falar sobre câncer. E mais uma vez eu vou trazer um caso pessoal para vocês. Vocês estão me conhecendo esse mês aqui, hein? Nessas lives. Na outra semana vai estar a conselheira Ana Cecília com uma convidada especial também. Depois volta a Fernanda com outro convidado especial. Então, acompanhem aqui o NUSP, sigam o NUSP, porque vocês têm coisas muito boas aqui. E no finalzinho de outubro, depois a gente vai comentar aqui, nós vamos apoiar também o curso, também para terapeutas, com a Thalita Marbonari, dos Florais de Saint-Germain, e também ela vai dar, nós vamos também ter descontos aqui também para quem for da comunidade NUSP, que basta entrar no WhatsApp, né? Ana, deixa eu colocar aqui o número do WhatsApp, você pode colocar aqui, digitar aqui. Digitar aqui. Ju, você tá aí? Ajuda a gente aí, Ju. Deixa eu ver se eu consigo. Tenho saída, se eu sair daqui vou perder. Gente, pede nos comentários aqui. Não sei se a Juliana está aqui com a gente. Deixa eu só ver. A Ju está aqui ainda, eu acho. Deixa eu ver. Bom, nós temos uma comunidade no WhatsApp que podem mandar mensagem aqui dentro do Instagram mesmo, né? E com os seus contatos, né? E a gente inclui... Comenta, se quer entrar na comunidade, quero estar com vocês, eu não quero qualquer que a gente já coloca vocês lá. Exato, exatamente. Não tem custo, você faz parte da comunidade NUSP e você tem vários benefícios em diversos cursos com nomes pesados, Dr. Francisco Di Biase, o pessoal dos Florais de Minas, Florais de Saint-Germain, a Eliane Xavier, o Cleiton Alves, só nomes de peso, né? O Henrique também, da HQI, né? Que também sempre está fazendo diversos cursos interessantes de prática, dessa prática interessantíssima, que também eu estou querendo conhecer também. Então, você só tem a ganhar entrando no NUSP, na comunidade, porque você vai estar sempre recebendo novidades, informações e vantagens também em fazer cursos, patrocinar, participar de descontos, enfim, várias coisas. Por exemplo, esse webinar do Dr. Francisco Di Biase, ele vai ser ao vivo, online, gratuito. Agora, se você não tiver online com a gente
vai ficar gravado, só que aí tem o custo da edição, gente, aí já não é mais gratuito. Vai ter um custo aí. Foi a mesma com a doutora Rosângela, nós temos também um curso gravado com ela, é um valor irrisório, considerando a quantidade de informação que tem nesse curso. A edição transformou o webinar dela em 4 ou 5 aulas, já nem lembro. Né? Então está disponível, esses cursos estão disponíveis. A doutora Rosângela, a gente tem parceria com ela e com a Escola EID, que é a Escola Internacional de Desenvolvimento. Temos um curso de nutrição com a doutora Rosângela, já tem os cursos de Física Quântica com a Irene Xavier. São várias coisas que você tem acesso estando com a gente. Então, ó, quem está no celular aqui, entra no Instagram Saúde e Práticas Integrativas do NUSP, manda uma mensagem para nós lá, inbox, e aí a gente inclui você no WhatsApp, no grupo. A gente não fica mandando mensagem toda hora, não é aquele monte de gente falando, não, tá? É bem restrito mesmo. A gente foca temas importantes, não fica lá postando um monte de coisas. Então, não precisa se preocupar que não vai encher a caixa postal de vocês, mas aí vocês vão estar sempre informados, né? Consegui, tá aí. Tá aí. Ah, pronto. É só clicar e entrar. Serena. Ótimo. Então, muito bem, gente. Obrigada. Obrigada. Já passou uns 10 minutos, assim, não sei como a gente não foi derrubado aqui. Eu quero agradecer a todos os presentes, quem vai assistir depois. Ana, obrigada pela parceria, obrigada aí pelo papo gostoso. Uma conversa informal, aqui no NUSP a gente tem isso, né? A gente tem esse entrosamento, a gente gosta de estar fazendo um bate-papo, né? Que não é palestra, né? A gente está todo mundo aprendendo, né? Igual quem está aqui está aprendendo, como nós também, né? O dia a dia é aprendizagem, ninguém aqui sabe mais do que o outro, a gente compartilha, né? Na semana que vem também, gente, além da live de terça-feira, na semana que vem a live vai ser na quarta, porque a doutora Amanda não vai poder na terça, então a gente vai fazer a live na quarta. E na quinta eu vou estar também com um cursozinho, um webinarzinho chamado A Sabedoria do Invisível, tá? Eu vou falar de novo sobre, eu já fiz semana passada, vou falar de novo semana que vem sobre A Sabedoria do Invisível, que é um material que eu transformei num livro digital, e aí eu trago esse conteúdo para vocês aqui em web, tá bom? Então, é só entrar lá. Um beijo. Boa noite a todos, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Então, tchau. Tchau.